Eu tenho aqui uma mensagem que nos foi enviada por Eli Ferrer. Eli coordenou e organizou o depoimento de vários brasileiros que foram presos nos anos 70, que exilados. Esse livro chama-se 68, A Geração que Queria Mudar o Mundo. E ela me manda aqui um relato. Abre aspas. Chegamos no Chile no máximo 2 semanas antes do golpe. O Luiz Carlos estava com um nome falso quando fomos presos, no dia 12 de setembro. O golpe foi no dia 11 de setembro. Depois de várias simulações de fuzilamento no terraço do prédio, as mulheres foram levadas de volta a casa e ele foi levado com os outros amigos homens da casa para o estádio do Chile. Posteriormente, foram transferidos para o Estádio Nacional. A presença de torturadores brasileiros no Estádio Nacional era notória. No Estádio Nacional, quando estava em uma fila para interrogatório, Luiz Carlos Guimarães foi reconhecido pelo oficial da Marinha do Brasil, o capitão Mike, ou Dr. Mike. Tinha sido um dos seus covardes torturadores no Brasil quando ele viu o torturador gelou. O Dr. Mike se aproximou-se e disse-lhe: "Desta vez você não me escapa." Na sala para ser interrogado pela polícia chilena, o torturador dirigiu-se ao policial chileno e sugeriu, por meio de gesto, que ele impedisse que o Luiz Carlos fumasse. O torturador sabia muito bem o quanto o Luiz Carlos era viciado em nicotina. Para a surpresa do Luiz Carlos, depois do pedido do torturador, o chileno ofereceu-lhe cigarros. Percebe-se por meio desta atitude que o chileno não estava satisfeito com as ingerências dos policiais brasileiros que transitavam muito à vontade no Estádio Nacional. Depois do interrogatório, Luiz Carlos foi conduzido para outra parte do estádio, ele junto com o Osni. O Osni, logo em seguida, nós vamos ouvir o depoimento que ele nos enviou da Suécia, onde vive hoje. Então, gostaria que preparasse o depoimento do Osni para que a gente pudesse acompanhar. O Osni estava todo machucado das torturas que sofrera. Como portavam identidade falsas, ninguém daria pela falta deles. Na verdade, seriam jogados ao mar. No dia seguinte, conseguiram safar-se e foram ao encontro do grupo de brasileiros prisioneiros. E aí ela remete para o livro, os depoimentos estão nesse livro, inclusive o depoimento do Luiz Carlos, que relata toda os momentos em que viveu nas mãos da polícia brasileira, sendo torturado lá no Estádio Nacional. Eu quero agradecer a Eliette Ferrer por ter enviado esse depoimento e nos ter lembrado desse livro importante que relata o depoimento de muitos brasileiros. São quase mais de uma centena de depoimentos que aqui estão. Então, agora vamos ouvir o depoimento de Osni Geraldo Gomes Mauro, brasileiro, também preso no Estádio Nacional e torturado por policiais brasileiros. Meu nome é Osni Geraldo Gomes. Eu fui interrogado e torturado por policiais brasileiros em Santiago do Chile, no Estádio Nacional, em 1973, depois do golpe militar. Eu tinha sido preso 3 dias depois do golpe militar e levado para o Estádio Nacional pela única razão de que eu era estrangeiro. E durante os 2 primeiros meses, eu, como todos os outros estrangeiros, fomos interrogados com relação a atividades políticas na política chilena. E como eu não tinha nenhuma ligação com a política chilena,
eu não tive maiores problemas. Porém, no final de outubro, se pôde notar a presença de policiais brasileiros em interrogatórios especiais feitos com os presos brasileiros. Os presos eram levados em pequenos grupos, eram obrigados a passar horas em pé, voltados para a parede, esperando, sem nenhuma comunicação entre eles. E depois eram recolhidos um a um numa sala de interrogatório, onde era visível a presença de brasileiros no fundo da sala, que passavam papeizinhos para os interrogadores chilenos com as perguntas. Eu fui levado alguns dias depois que já corria o rumor sobre a presença deles para esse interrogatório. Eu fui junto com Milton Borges Fernandes, Sérgio Davé e Luiz Carlos Guimarães, que sim, tinha sido preso com o nome de Pedro Paulo de Souza. Ele tinha chegado ao Chile pouco mais de uma semana antes do golpe. Eu fiquei sabendo mais tarde que o motivo disso é porque ele tinha sido preso e torturado no Rio de Janeiro e, quando solto, ele tinha conseguido ir para o Chile com esse nome. Eu também tinha sido preso sob o nome de Edson Campos, que era a única identidade que eu tinha em meu poder, com a qual eu tinha chegado ao Chile, já que eu tinha saído do Brasil sem nenhum documento pessoal, sem passaporte nem nada. Bom, nesse interrogatório com os oficiais chilenos, primeiro eu percebi os brasileiros pela maneira como eles destoavam fisicamente no ambiente. Era um homem alto, claro, quase loiro, um mulato e um outro de um tipo físico mais ou menos comum, mas tanto a aparência física quanto a maneira de se vestir era pouco comum no Chile. Mulatos eram praticamente inexistentes lá nessa época, particularmente entre o corpo de polícia e militares. Os interrogadores chilenos me fizeram perguntas o tempo todo sobre minha identidade, sobre ligações políticas no Brasil, sobre fatos políticos da minha militância no Brasil. E depois de algum tempo eu fui levado de volta para essa antessala de espera e passei bastante tempo voltado para a parede novamente, esperando a sequência. Depois de algum tempo, sentinelas vieram me buscar e me levaram por corredores até um pequeno quarto por detrás da Marquesina, o ponto principal do Estádio Nacional, onde fica a reportagem. Um lugar que dava uma impressão de um estúdio. Era uma sala mais ou menos pequena, havia uma parede de vidro e do outro lado era algo assim como um anfiteatro. Quando eu entrei nessa salinha, eu já vi a presença dos interrogadores brasileiros e um pau de arara já montado. O pau de arara é uma invenção evidentemente brasileira. Nessa época era desconhecido pela polícia e militares do Chile.
Os brasileiros imediatamente começaram a falar português comigo, deixaram de lado as formalidades, e enquanto eles começaram a me preparar para o Pau de Arara, eu percebi a entrada de oficiais chilenos bastante excitados e afoitos. Ouvi um deles comentar com o outro ao lado: esses aí são profissionais, eles sabem como fazer as coisas. Eles me colocaram um fio elétrico, me amarraram o fio elétrico no pênis, introduziram outro no reto e passaram a me dar sessões de choque elétrico, usando a conhecida maquineta, onde a corrente é gradualmente aumentada, até o momento em que é impossível falar, é impossível qualquer coisa para o preso. Eles perguntam: você quer falar, você quer responder, mas depois é impossível reagir. E eles param no momento em que a corrente é insuportável. Eles me controlavam periodicamente a garganta, eu imagino que para ver como estava o meu estado físico. E assim foi durante um tempo, por mim, impossível de calcular. Eu perdi completamente a noção do tempo. Eu sei que quando eu voltei a essa sala onde os interrogados estavam esperando, continuavam em pés, voltados para a parede, já parecia escuro, parecia que tinha anoitecido, e o interrogatório tinha começado de manhã, antes do café da manhã, às 7 horas. De uma maneira ou de outra, foi o dia todinho. Depois disso, enfim, eu acabei voltando ao grupo de presos brasileiros. Eu passei uma noite isolado juntamente com Luiz Carlos Guimarães, quando ele me contou que ele conhecia o chefe dos interrogadores, que os outros chamavam de doutor, o homem claro, quase loiro, como sendo a pessoa que tinha dirigido o interrogatório e a tortura dele no Senimar, no Rio de Janeiro. Ele comentou que essa pessoa tinha passado por ele numa das saídas da sala de interrogatório e tinha murmurado no ouvido dele: nós vamos continuar agora a conversa que a gente começou no Rio de Janeiro. Não havia dúvidas de que era a pessoa que ele tinha reconhecido. Depois disso tudo, depois de algum tempo, eu fui libertado pela Cruz Vermelha Internacional, consegui refúgio na Suécia e continuo aqui até hoje. O sofrimento, as privações e a tortura que eu fui submetido nesse período perduram até hoje na minha vida. A minha capacidade de adaptação física e psíquica foi profundamente afetada, e eu tenho convivido nesses mais de 40 anos após o ocorrido com períodos de instabilidade psíquica, emocional e afetiva. Essas instabilidades não me permitiram um desenvolvimento profissional normal, e toda a minha vida foi marcada por isso. Somente hoje
após todo esse tempo, é que me está sendo possível rever e repensar a minha história com equilíbrio suficiente para conter a indignação, a raiva e o ódio, sem deixar ser totalmente tomado por esses sentimentos. A inconsciente recusa de pensar em qualquer evento relacionado a esse período foi sintomática dessa minha condição e que só hoje, de alguma maneira, eu estou conseguindo superar. Hoje eu tenho clareza de que o sentimento latente de que a qualquer momento eu poderia ser novamente vítima de um aparelho repressor capaz de ultrapassar fronteiras, desrespeitando a soberania de outros países, estava na raiz da minha incapacidade de adaptação, não só no Brasil, mas em qualquer lugar em que eu vivesse. Infelizmente, esse sentimento era e é até hoje reforçado pelo fato de que aqueles que me torturaram vivem ainda impunemente neste país e que talvez eu seja a única testemunha viva das atrocidades por eles cometidas.